Na curva onde o Atlântico suaviza a sua fúria e se rende à cor turquesa das Caraíbas, ergue-se uma ilha nascida do fogo vulcânico e esculpida, século após século, pelo sopro constante dos ventos alísios. É Porto Rico, e a melhor forma de a conhecer é deixarmos-nos levar, como quem viaja de costa a costa, das montanhas ao mar, das cidades coloniais às varandas onde a noite se enche de vozes. Chegamos primeiro pelo olhar do oceano, porque é dali que a ilha revela o que realmente é: uma ponte entre dois mundos, uma pedra angular das Caraíbas e, ao mesmo tempo, um território profundamente ligado ao continente norte-americano. A luz aqui tem uma clareza tropical muito própria, daquelas que parecem pintar com mais intensidade tudo o que tocam. As fachadas em tons pastel das cidades coloniais, os verdes quase impossíveis do interior selvagem. Mas quem se detém apenas na beleza da costa perde a parte mais funda da história. Por trás do sol e da areia branca, existe uma sociedade tecida por camadas de memória, uma cultura que resistiu e floresceu, criando uma identidade única a partir das raízes taínas, africanas e espanholas. Esta não é a crónica de umas férias passageiras, é a história de um lar, de um povo, de um espírito e do cotidiano de Porto Rico. A viagem começa, como quase sempre começa o dia por ali, com o aroma do café. Não um café qualquer, um café com leite forte, escuro e adocicado. Quase um ritual que põe a ilha inteira a funcionar. Nas cidades, a manhã acorda com um burburinho crescente. O trânsito engrossa, carros e autocarros compõem um coro já familiar a quem por ali vive. Mas basta entrar nos bairros para sentir outro compasso. A panaderia, a padaria de bairro, é a primeira paragem de muita gente. Pão quente, os doces quesitos e as primeiras conversas do dia. Não é apenas um lugar onde se compra comida. É um pilar da comunidade, onde se comenta a política local, se discute o resultado do jogo de beisebol da véspera, se pergunta pela saúde da vizinha mais idosa, e onde os laços se renovam todos os dias, ao balcão. Aqui vive-se em proximidade. Os vizinhos não são estranhos, são quase família. As portas ficam muitas vezes abertas e a fronteira entre a casa privada e a rua pública esbate-se com naturalidade. Uma rua típica é um mosaico de vidas. Uma casa cuidada ao pormenor, com o jardim em flor, mesmo ao lado de outra que exibe, com uma certa beleza, o desgaste do tempo e da umidade tropical. A bandeira porto-riquenha, quase sempre presente numa varanda. Um pequeno altar a um santo, no quintal. Crianças a brincar na rua, sob o olhar atento de todo o quarteirão. E uma conversa improvisada que, sem se dar por isso, se transforma numa refeição partilhada. Este sentido de comunidade é a base de toda a sociedade porto-riquenha. Um tecido social feito de história comum, apoio mútuo e um calor humano que se oferece sem cálculo. Mesmo na movimentada capital, San Juan, com os seus arranha-céus e o seu ritmo urbano, sobrevive esse pulsar de bairro. E nas cidades mais tranquilas, encostadas às montanhas ou à beira-mar, esse laço aprofunda-se ainda mais. O tempo deixa de ser ditado pelo relógio
e passa a obedecer ao sol, ao mar e às rotinas simples e fiáveis do dia a dia. Seguindo esse fio, chegamos ao coração de tudo, a família. É o centro indiscutível do universo porto-riquenho, uma unidade multigeracional que é fonte de força, de identidade e de amparo. Não é raro avós, pais e filhos viverem na mesma casa ou na mesma rua. O domingo é o dia da família, um tempo quase sagrado de reunião, normalmente em casa dos avós. E a cena repete-se, geração após geração. O aroma da carne de porco a assar no ar, os tios entregues a um jogo apaixonado de dominó na varanda, as peças a baterem ritmadamente na mesa, as tias e os primos a pôr as conversas em dia na sala, e a abuela, a avó, a reinar na cozinha. O coração incontestável da casa. É um dia ruidoso, alegre, um verdadeiro hino à vida, que reforça os laços que sustêm a sociedade inteira. E é curioso pensar quantos de nós reconhecemos este mesmo domingo, talvez com outros pratos e outra língua, mas com o mesmo abraço apertado à volta da mesa. Essa importância profunda da família cria uma cultura de interdependência, a certeza silenciosa de que ninguém está verdadeiramente só. Para compreender Porto Rico, é preciso compreender a sua cultura, uma fusão vibrante de raízes taínas, espanholas e africanas. E esta herança não é relíquia de museu, é força viva, presente em cada gesto do cotidiano. Está na língua, um dialeto próprio do espanhol, cheio de expressões e cadências que só ali existem. Está na música, verdadeira alma da ilha, o compasso da salsa, as melodias tradicionais do jíbaro tocadas no quatro, um instrumento de cordas que é símbolo nacional, o ritmo contagiante da bomba e da plena. São estes os sons que enchem o ar nas reuniões de família, nos festivais, nas festas de bairro. A bomba, em particular, com seu chamamento e resposta entre o tocador de tambor e o dançarino, é um elo direto e poderoso com a herança africana da ilha, uma forma de expressão e de resistência que continua a praticar-se com paixão até hoje. Música e dança não são apenas entretenimento, são afirmação de identidade, de alegria, de resiliência. Esse orgulho de pertença é imenso e palpável. A palavra boríqua é usada com carinho profundo, derivada de Boriquen, o nome taíno original da ilha, e evoca uma ligação a uma herança anterior a qualquer poder colonial. Essa identidade celebra-se com cor e paixão nos muitos festivais da ilha, desde as máscaras cornudas e vibrantes do Vigigante, no Carnaval de Ponce, até às festas patronais que se realizam em cada município. São momentos de afirmação coletiva, ocasiões para a comunidade se reunir, celebrar a sua história comum e transmitir tradições à geração seguinte. Esta identidade também é moldada por um estatuto político complexo. Como território dos Estados Unidos, os porto-riquenhos são cidadãos norte-americanos, mas não podem votar nas eleições presidenciais, nem têm representação com direito de voto no Congresso. Desta dualidade nasce uma paisagem cultural singular, onde influências americanas, das cadeias de fast food às leis federais, se entrelaçam com uma sociedade profundamente latino-americana.
Vê-se isso no dia a dia. Usa-se o dólar, assistem-se aos jogos de futebol americano, mas a língua do coração continua a ser o espanhol, e o relógio interior mantém-se afinado ao ritmo das Caraíbas. Celebram o Dia de Ação de Graças americano, muitas vezes com um leitão assado em vez do peru tradicional, e mergulham depois numa das épocas natalícias mais longas do mundo, cheia de tradições genuinamente porto-riquenhas. É uma realidade que molda conversas, política e o próprio sentido de identidade. Um povo que se orgulha ferozmente das suas raízes, enquanto navega o seu lugar dentro de uma nação maior e mais poderosa. Talvez valha a pena perguntarmos-nos como seria viver com essa dualidade todos os dias, cidadão, mas sem voto pleno, americano nos papéis, caribenho na alma. Se seguirmos essa mesma estrada até a economia, encontramos outra mistura complexa entre indústria moderna e engenho local. Durante décadas, a indústria transformadora, sobretudo farmacêutica e de dispositivos médicos, foi o grande motor econômico, atraindo empresas americanas com incentivos fiscais. Esse setor continua relevante, mas a paisagem econômica mudou. Hoje, é o setor de serviços que emprega mais gente, com o turismo, o comércio e a função pública a oferecerem a maioria das oportunidades. Para muitos porto-riquenhos, o trabalho encontra-se nos pequenos negócios de família, a mercearia da esquina, o restaurante do bairro, a oficina mecânica. São estas empresas que dão vida à economia local, refletindo uma cultura de empreendedorismo e autossuficiência. A par disso, prospera uma vibrante economia informal. O homem que vende cocos frescos da sua carrinha à beira da estrada, a mulher que faz e vende pastéis na sua cozinha durante as festas, o reparador independente cuja reputação se constrói de boca em boca. É o espírito do rebusque, a arte de fazer as coisas resultarem, tão central ao caráter da ilha. Nas povoações costeiras, o pulso da economia segue muitas vezes o ritmo do mar. A pesca continua a ser modo de vida para alguns, levando peixe fresco aos mercados e restaurantes locais. O turismo é uma faca de dois gumes, fonte vital de rendimento e emprego, sobretudo em locais como o velho São João, Fajardo e Rincón, mas também gerador de uma economia de serviços sazonal e mal remunerada, que oferece muitas vezes uma versão polida e simplificada da ilha, bem distante da realidade cotidiana da maioria dos residentes. A ilha atravessou, ao longo de anos, desafios econômicos profundos, uma recessão prolongada e uma crise de dívida pública de grandes proporções. Estas dificuldades alimentaram uma migração constante para os Estados Unidos continentais, em busca de melhores empregos e de estabilidade. É uma escolha difícil, que divide famílias e deixa atrás de si um rasto de saudade. Quase todas as famílias da ilha têm parentes a viver em estados como a Flórida, Nova York ou o Texas, criando uma diáspora que permanece profundamente ligada à terra natal, num vai-vem constante a que muitos chamam, com humor e ternura, a guagua aérea, o autocarro do ar.
E é justamente nessa ida e volta entre casas que a comida se revela a verdadeira língua do amor porto-riquenho. Está no centro de toda a celebração, é o consolo nos tempos difíceis, é a âncora do cotidiano. A cozinha é um reflexo saboroso e sincero da história da ilha, uma mistura deliciosa de influências espanholas, africanas e taínas, conhecida como cocina criolha, construída sobre sabores intensos e ingredientes fartos e reconfortantes. Os pratanos reinam sobre a mesa, preparados de 1000 maneiras, fritos em tostones, doces em maduros ou amassados com alho e torresmo para dar origem ao prato símbolo da ilha, o mofongo. O som da mão de pilão contra o pilão de madeira é um dos sons clássicos de qualquer cozinha porto-riquenha. O arroz com feijão, o arroz com habichuelas, é a base humilde e essencial de qualquer refeição verdadeiramente porto-riquenha, enquanto o arroz com gandules, arroz com ervilhas de quiabo, é prato de festa, sinônimo de feriados e reuniões de família. A carne de porco é outro pilar, sobretudo no lechon assado, o porco inteiro, assado lentamente sobre brasas até a pele ficar perfeitamente estaladiça. Uma refeição de celebração que junta famílias e bairros inteiros à volta do fogo. A cozinha caseira continua a ser o coração desta cultura culinária. As receitas passam de geração em geração, não em livros, mas ensinadas ao jeito e ao paladar. O segredo de muitos pratos está no sofrito, uma base perfumada de cebola, alho, pimentos e ervas refogados. O cheiro do sofrito a sear na frigideira é para milhões de boríquas espalhados pelo mundo o próprio cheiro de casa. Nas festas, a família inteira reúne-se para o ritual quase industrial de fazer pastéis. A massa recheada de carne, envolvida em folha de bananeira. Uma tradição tanto sobre o convívio como sobre a comida em si. E se a cozinha caseira reina, a comida de rua tem também o seu lugar de honra. Ao longo das praias e das estradas, os quiosques vendem frituras crocantes como alcapurrias e bacalaitos, perfeitas para uma dentada rápida e satisfatória. Nas povoações, cafés acolhedores e restaurantes de bairro servem os pratos do dia, longe dos menus turísticos, oferecendo o verdadeiro sabor da ilha. Uma refeição ali é sempre mais do que sustento. É um gesto de partilha, uma expressão de cultura, um sabor de casa. Saímos da cozinha para o ar livre, porque em Porto Rico a natureza não é cenário distante, é participante ativa na vida das pessoas. A ilha é surpreendentemente diversa para o seu tamanho, dominada pela sua cordilheira central, a Cordilheira Central, uma espinha de picos verdes que cria um interior acidentado e belo. É ali que se encontra El Yunque, a única floresta tropical do Sistema de Florestas Nacionais dos Estados Unidos. Um lugar de biodiversidade imensa, folhagem exuberante, cascatas e o canto característico do coqui, a rã nativa cujo coqui é quase o hino não oficial das noites porto-riquenhas. E, no entanto, mais a sudoeste, perto de Guánica, estende-se uma floresta seca subtropical,
um ecossistema completamente diferente de cactos e vegetação rasteira. A norte, perto de Arecibo, ergue-se uma paisagem cárcica singular de colinas calcárias, os mogotes, criando um terreno dramático, quase de outro mundo. Para muitos, a vida faz-se junto à costa. Com centenas de quilómetros de litoral, o mar é presença constante. As praias funcionam como os verdadeiros parques públicos da ilha, destino certo dos passeios de família ao fim de semana. A cena repete-se por toda a costa. Várias gerações reunidas sob tendas, a grelha portátil a aquecer, a música a sair de uma coluna. Um dia inteiro dedicado à família e à natureza. Das ondas de categoria mundial de Rincón, na costa oeste, até às baías calmas e protegidas de Fajardo, a leste, a relação com o oceano é profunda e pessoal. As ilhas vizinhas de Vieques e Culebra oferecem uma fuga para uma versão ainda mais intocada deste paraíso costeiro, com baías bioluminescentes que brilham na escuridão e algumas das praias mais bonitas de todas as Caraíbas. Este ambiente tropical molda uma cultura de vida ao ar livre. O calor convida a viver para fora, e varandas e alpendes tornam-se extensões naturais da sala de estar, lugares de convívio e de brisa ao entardecer. Mas esta ligação profunda à terra vem acompanhada de um respeito profundo pela sua força. Viver nas Caraíbas é viver com a realidade dos furacões, uma força da natureza capaz de ser, ao mesmo tempo, bela e aterradora, e que há séculos molda a paisagem da ilha e a resiliência do seu povo. Continuando esta viagem para o cotidiano moderno, encontramos uma vida feita de conveniência e desafio lado a lado, infraestruturas do século XXI a conviver com sistemas frequentemente sob pressão. A ilha está bem desenvolvida, com uma rede de autoestradas modernas a ligar as principais cidades. O carro é essencial. Para a esmagadora maioria dos porto-riquenhos, ter viatura própria não é luxo, é necessidade. Essa dependência traduz-se em congestionamentos significativos, sobretudo na área metropolitana de San Juan. Longe das autoestradas, porém, as estradas estreitam e serpenteiam, sobretudo no interior montanhoso, onde uma distância curta no mapa pode significar uma condução longa e cuidadosa. Fora da capital, o transporte público é limitado. San Juan tem uma rede de autocarros e uma única linha ferroviária urbana, o trem urbano. Mas para a maior parte da ilha, o transporte principal é o público, os chamados públicos. Carrinhas ou carros grandes, de propriedade privada, que percorrem rotas semifixas, oferecendo uma alternativa flexível, ainda que menos previsível. São parte clássica e essencial do tecido de transportes da ilha, um símbolo de engenho local. Esta mistura entre o moderno e o improvisado define o cotidiano. É possível viver num apartamento moderno, com internet de alta velocidade, e ainda assim enfrentar os cortes de energia frequentes que afligem a rede elétrica frágil da ilha. As infraestruturas, muitas delas construídas há décadas, lutam para acompanhar as exigências de uma sociedade moderna e a ameaça crescente de furacões cada vez mais poderosos.
Desta realidade nasce um tipo particular de resiliência e engenho, a mentalidade de resolver, de encontrar soluções, de contar com a família e os vizinhos quando os sistemas públicos falham. É um equilíbrio diário entre os confortos do mundo moderno e os desafios persistentes da vida insular. E é precisamente essa tensão que os mais jovens sentem com maior intensidade. Para eles, a vida é uma navegação constante entre o amor profundo pela ilha natal e a força de atração das oportunidades lá fora. O sistema educativo é vasto, com redes de escolas públicas e privadas, e várias universidades de qualidade, lideradas pelo sistema da Universidade de Porto Rico. Estas instituições não são apenas centros de estudo, são polos vibrantes de debate cultural e político, onde o futuro da ilha se discute e se molda com paixão. Mas, ao terminarem os estudos, os jovens porto-riquenhos formados enfrentam uma escolha difícil. As dificuldades econômicas prolongadas da ilha significam que os empregos bem remunerados escasseiam em muitas áreas profissionais, forçando muitos a procurar no continente americano carreiras que simplesmente não existem em casa. Esta fuga de talento é um dos maiores desafios para o futuro da ilha. Um êxodo silencioso de energia e criatividade. Deixar a ilha para estudar ou para o primeiro emprego tornou-se quase um rito de passagem moderno. Mas a ligação à casa permanece intensa. Muitos na diáspora falam de um desejo profundo de um dia regressar. Já quem fica sente um compromisso apaixonado de fazer a diferença. São artistas, empreendedores, ativistas, a criar novos espaços, negócios, movimentos sociais. Para esta geração, a identidade é complexa e orgulhosa, moldada por tendências globais, mas profundamente enraizada nas tradições da ilha. E não é difícil imaginar-se nesse mesmo dilema: ficar por amor à terra ou partir por necessidade, sabendo que o coração nunca escolhe de forma simples. O dia e a noite, em Porto Rico, são um estudo de contrastes. De dia, tudo se move. O trabalho, a atividade, o avançar constante. O sol é intenso e a vida ganha um sentido claro de propósito. As cidades enchem-se de sons de comércio e trânsito. As povoações costeiras do labor dos pescadores e dos operadores turísticos. Mas, ao pôr do sol, dá-se uma mudança quase palpável. O calor feroz do dia amolece numa noite quente e ventosa, e os coquis começam o seu coro noturno. É então que a vida se volta para dentro, para a família, os amigos, a comunidade. O dia de trabalho termina e começa o dia social. As pessoas regressam aos seus bairros e as ruas ganham vida. Vizinhos reunidos nas varandas, crianças a brincar lá fora, o ar cheio de conversa e riso. A noite é para o convívio. Os grandes jantares de família que ancoram a semana, ou uma reunião no bar do bairro para ver um jogo de beisebol. Ao fim de semana, muitos entregam-se à tradição do chinchorreo, uma viagem de estrada tranquila que salta de bar rústico em bar rústico, os chamados chinchorros, saboreando comida, bebida e música pelo caminho.
Não é uma cultura de noites silenciosas e isoladas. É uma cultura de experiência partilhada, onde o fim do dia é sempre um convite ao encontro. O silêncio da noite ali nunca é verdadeiramente silêncio. É antes um murmúrio coletivo e suave. Mas esta viagem não estaria completa sem olhar de frente para os desafios profundos e persistentes que também fazem parte desta paisagem. A beleza da ilha existe num equilíbrio delicado com as forças que a ameaçam. A economia é motivo de luta há gerações, alimentando taxas elevadas de pobreza e desemprego. O custo de vida é alto, consequência da dependência de bens importados. As infraestruturas, sobretudo a rede elétrica, são notoriamente frágeis. Os cortes de luz são parte comum e frustrante do cotidiano. Esta vulnerabilidade revela-se de forma mais crua durante a época dos furacões. As tempestades são uma ameaça recorrente e devastadora, capaz de causar destruição em larga escala, como se viu no impacto catastrófico do furacão Maria em 2017. Eventos que testam a ilha até ao limite, expondo as fragilidades das infraestruturas e dos serviços públicos e obrigando o povo a recorrer às suas próprias reservas profundas de resiliência. Soma-se a isto o debate contínuo e complexo sobre o estatuto político da ilha. A questão de saber se Porto Rico deveria tornar-se Estado, permanecer como território associado ou seguir o caminho da independência é uma corrente subjacente constante na vida pública, fonte de divisão apaixonada. Não são problemas abstratos. São a realidade diária que o povo de Porto Rico enfrenta com uma mistura de frustração, pragmatismo e um espírito que se recusa a ceder. E então surge a pergunta que talvez valha a pena levarmos conosco. Por que é que as pessoas ficam, perante as dificuldades económicas, a incerteza política e a ameaça constante das tempestades? O que é essa força invisível que prende as pessoas a esta ilha? As respostas não se encontram na lógica, encontram-se no coração. Ficam pelos laços inquebráveis da família, pelo conforto de uma comunidade onde são conhecidos e valorizados. Ficam pela sensação simples e inestimável de pertencer. Ficam pela cultura, por um modo de vida rico em música, em sabor, num calor humano que não se replica em lado nenhum. Ficam pela ligação profunda à própria terra, às montanhas, ao mar, à luz, ao ar. Não é apenas um lugar bonito para viver. Para muitos, a terra é parte da própria identidade, uma ligação ancestral que é, ao mesmo tempo, espiritual e histórica. Num mundo cada vez mais igual a si mesmo, Porto Rico oferece um sentido de lugar raro e inconfundível. É o sentimento de lar, um conceito que ultrapassa em muito qualquer estrutura física. É uma ligação tecida na própria alma, uma herança que é fonte de orgulho imenso e inabalável. Ser boríqua é ser resiliente, é saber encontrar alegria no meio da luta, saber reconstruir depois da tempestade, saber celebrar a vida com paixão e gratidão. É este espírito, este amor profundo e duradouro pela sua ilha, que forma o verdadeiro alicerce da vida porto-riquenha. Porto Rico existe numa negociação constante entre o seu passado e o seu futuro, entre a sua alma caribenha e a sua realidade americana,
entre uma beleza de tirar o fôlego e desafios de peso considerável. É um lugar definido pelo ritmo do mar, pela força das suas famílias e por um espírito silencioso e inabalável que se recusa a quebrar. Aqui, a vida não se mede pela facilidade, mas pela profundidade. Está no calor de uma refeição partilhada, no compasso de uma canção conhecida, na beleza simples e profunda de uma terra que é e será sempre casa. E talvez, ao chegarmos ao fim desta viagem, vale a pena perguntarmos-nos, cada um por si, o que nos prenderia a nós a um lugar assim, mesmo sabendo de todas as suas dificuldades. Esta é a cadência da vida em Porto Rico, uma história de resiliência e amor, vivida bem para lá dos resorts.